noite mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês aqui nessa quarta-feira fria, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu estou. Não sei onde vocês estão aqui, que está bastante frio, né? Tá bem complicada essa mudança de tempo, mas é isso. Agora começa essa época, não tem jeito, né? Mais uma vez, muito obrigado realmente. Mais um evento aqui da nossa Open Kanban. Começamos aí há 2, 3 meses aí, estamos com bastante engajamento nas comunidades, tudo isso é muito legal, e responsável por isso são vocês aqui, né? Então, realmente, obrigado por estarem nos ajudando, colaborando. Eu acho que a gente está conseguindo cumprir nosso papel aí de de estar trazendo assuntos envolvendo Kanban. As discussões são bastante ricas no nosso grupo lá, de vez em quando a pessoa até se exalta, mas a gente procura controlar e tentar manter a ordem, é claro, né? Mas muito bom. E hoje a gente vai ter o prazer aqui de estar com o Bruno Baranda, ok? O Bruno, ele tem mais de 15 anos de experiência aí em posições de liderança, foi um dos participantes, palestrantes aí no Agile Trends, hoje coordenador geral de desenvolvimento institucional no Ministério do Planejamento e do Orçamento, e vamos estar falando aí de um caso um exemplo de static e dentro do meio público, né? Tá bom? Mas agora melhor do que eu para estar apresentando, o Bruno, ele mesmo vai poder estar assumindo os controles aí e tá falando, tá bom? Bruno, seja bem-vindo, um prazer. E, gente, dúvidas vocês podem ir jogando no chat, a gente vai jogando as informações aqui durante a apresentação, vai acompanhando, e também qualquer dúvida que a gente vê que tem que a gente aproveitar a apresentação ali no meio, a gente vai interagir e fazer um super evento hoje. Obrigado, Bruno, seja bem-vindo, a palavra é tua. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí, pessoal da comunidade. Obrigado pelo convite, né? Fiquei muito feliz quando fui convidado para estar aqui na comunidade Open Kanban. E justamente falando sobre um tema que eu venho estudando já há algum tempo. Passei o ano passado todo fazendo pesquisa aí sobre gestão de mudança e mais recentemente me deparei com uma aplicação muito interessante do Static que eu quero trazer aqui para vocês também. Então, como o Sérgio falou, né, a ideia é que a gente tenha a participação de vocês também. Então, vou trazer aqui algumas informações sobre como que eu estou aplicando isso e como que eu vejo isso dentro do contexto de gestão de mudança, né? Algo que, por vezes, né? Não vou dizer por vezes porque eu sou um otimista, por vezes é negligenciado aí pelas gestões, mas que a gente tem nossa contribuição aí para dar, para tentar mudar esse cenário. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar. A ideia não é tomar todo o tempo fazendo a apresentação, então no final eu vou deixar um tempo aí para a gente poder também trocar uma ideia, beleza? Bom, só me dá o joinha aí se vocês já estão vendo a tela. Então a gente vai falar sobre gestão de mudança no serviço público, né? E se tem um lugar que é desafiador para trabalhar é o serviço público, viu, pessoal? Não sei se tem alguém aí, se tiver alguém do serviço público, quiser se identificar aí no chat, fica à vontade aí, só para não me sentir tão só. E aí o caso de uso de Static, né? Eu estou trazendo aqui para vocês. Mas antes, o que eu queria fazer, né? O Sérgio já me apresentou, então estou atualmente no Ministério do Planejamento e Orçamento. Também faço colaborações ali como professor e facilitador de oficinas na ENAP, né? E tenho aí minha corrida por fora, né? Como professor, pesquisador e consultor na Adaptativa Soluções Integradas. E como eu havia dito, né? Ano passado eu passei boa parte do ano entre os diversos projetos que eu estava tocando, estudando aí gestão de mudanças. Hoje na nossa agenda eu vou tratar dos 5 erros comuns que eu tenho diagnosticado, tá? Em vivência e projetos de gestão de mudanças. Muitos delas erros próprios, tá? Erros que eu cometi enquanto gestor, então é bem interessante, né? Não é um caso, eu ouvi dizer. Falar um pouco sobre o Static, né? Sobre como que a gente começa. Trazer a ferramenta Static Canvas, que é uma maneira visual de começar com o Kanban, né? E depois a gente abre aí para discussões, beleza? Então, começando, né? Um dos primeiros erros que eu vejo
em gestão de mudança precisamos disso agora, isso aqui também, e não só em gestão de mudança, né, mas em projetos, em times, em equipes, né, e até mesmo no nível organizacional, né. Isso reflete uma falta de maturidade aí, de priorização, né, de demandas. Então, num ambiente onde tudo é urgente, né, fica difícil da gente estabelecer qualquer tipo de priorização, né. E por vezes isso revela também para a gente uma ausência de planejamento, né. "Ah, não, mas tem um planejamento estratégico lá, tem um plano anual, etcétera". Mas eu tenho percebido que cada vez mais, nesse mundo em constante transformação, eu tenho percebido que, o pessoal geralmente causa um desequilíbrio no barco, sabe. Do nada surge uma prioridade, aí descamba para um lado, depois para o outro. E isso revela também problemas aí, né, a falta de priorização, né, onde tudo é urgente, é difícil da gente traçar uma um contexto em que a gente observe, né, o que que é prioridade, né, isso em diversas áreas, né. E por fim, isso está conectado com uma carência de investimento em ações estruturantes. Então é muito foco no curto prazo, naquilo que causa algum efeito mais imediato, né. Então, processo aí meio de gestão voltada para o imediatismo, e a gente vai acabando negligenciando aí, esse investimento em ações estruturantes. Um outro problema macro aí que eu tenho observado, né, é esse problema da gestão da comunicação, né. O PMI costuma interpolar, né, os problemas de comunicação e nossa, me falhou a memória agora o outro, mas geralmente no ano eles estão tá despontando ali problemas de comunicação no projeto, eh, de outro lado, problemas de, eh, cronograma, né, manter o seu projeto dentro de um plano, né. Então, pra mim a gestão da comunicação ela é tão cara, né, que o óbvio precisa ser dito, né. Acho que essa frase eu acho que é uma realidade, né, porque o que é óbvio para mim talvez não seja óbvio para o outro. A gente está num cenário de diversos problemas de comunicação, né, pessoas com dificuldade. Quanto mais ferramenta a gente tem para se comunicar, parece que pior fica a comunicação, né. A gente passou por um momento desafiador aí na pandemia, e parece que esse mundo híbrido agora é um mundo em construção ainda, né. Então, as reuniões que poderiam ser e-mail, o e-mail que simplesmente, assim, virou um desabafo às vezes. Então são problemas, né. E você tem meios, né, efetivos de você fazer, a comunicação ser efetiva, né. Então você tem ferramentas ali, né. Mas o que se percebe ainda é um uso, exclusivo ou um forte apelo aí pra comunicação massiva, né. Então, se gerar um e-mail lá copiando todo mundo, não, tá todo mundo copiado, tá todo mundo ciente, né, e você não sabe como que a pessoa fez a análise daquela mensagem que você está passando, né. Um outro problema também é a falta de mobilização e engajamento. Então, uma vez que você, entregou ali alguma coisa, né, algum incremento, até mesmo o projeto, né, e se fala muito em virada de chave, né, então tá entregue e bola para frente, e você não tem essa mobilização, né, esse engajamento, esse trabalhar próximo, né, então, você acaba isso tudo vai trazendo problemas para a comunicação, entre eles, né, papéis e responsabilidades indefinidos, né, então a gente tem hoje cada vez mais pessoas trabalhando sem uma identidade, né, não estou falando de cargo, mas estou falando de qual é o meu papel dentro desse time, né, o que está dentro da minha autonomia, o que está limitado aí pelo papel de outro, né. Então, acho que é bem interessante essa dificuldade que a gente tem, de ter esse reconhecimento, né, das pessoas com propósito. Então, às vezes, gerando, né, partindo desse problema comunicacional, as pessoas acabam, perdendo, né, a motivação e o engajamento. E,
Já falei um pouco ali sobre falando tudo isso aqui está interconectado, né, então falei um pouco sobre na parte de problemas de comunicação, né, mas está tudo pronto e agora é com eles, né, então esse processo meio de passagem de bastão, né, então projetos trabalhando, completamente distante das operações, como se fossem algo completamente isolado, né, ainda. Então, cada vez mais eu venho percebendo que operações e projetos deveriam estar se confundindo, né, porque em algum momento você tem projetos cujo objetivo é a melhoria de processos, né, uma busca pela eficiência, ainda hoje, e por outro lado, processos ali que são necessários para que o seu projeto, corra bem. Então, esse processo de distanciamento, né, seja das operações e entre operações e projetos, mas principalmente, né, entre a equipe do projeto e o seu, beneficiário ali, cliente, usuário, etcétera, né. E derivado disso também você tem uma falta de avaliação do clima, né. Muito comum eu perceber, eu ter vivenciado, né, situações em que eventualmente na hora que você tem, seu projeto ali concluído, já não é mais o momento, né, já passou. Então você perdeu às vezes uma janela de oportunidade, você perdeu um momento, eventualmente você está concorrendo ali numa época em que tem saturação de outras entregas, né, então essa falta de percepção se a equipe está no clima, né, se o teu usuário ou cliente, se ele está engajado com aquilo que você está entregando ainda, eh, é algo que talvez quando você está, né, gerado é derivado desse problema, né, então você está tão distante, né, do dia a dia de uma organização que você simplesmente acabou, está entregue e vamos embora. E ausência de ações de manutenção, então essa desconexão ainda é é muito esse processo de virada de chave, né, a gente ouve muito falar isso, então, por que, que eu vou fazer ação de manutenção se eu já entreguei, né? Então, geralmente você faz a entrega de um produto, de um serviço, né, um entregável ali, e simplesmente, você não acompanha, né, isso indo para o mundo real e avaliando ali de maneira constante, para você ver se está entregue, né, compatível ali com o que é desejado ou se realmente tem, uso, né, para aquela finalidade. E por fim a negligência com a cultura, né, então você chega, esse daí é um erro clássico meu, né, eu cheguei, aprendi o Scrum e falei: "Cara, agora vai ser Scrum aqui, vou ser o primeiro a adotar Scrum no setor público, isso daqui vai ficar, vai ser um caso que vai entrar para a história". E aí eu cheguei e falei: "Ó, pessoal, agora vai ter um quadrinho aqui no Trello e todo dia a gente faz uma reunião de frente para o quadro e vamos embora". E dali a um tempo o que eu percebi foi que as pessoas voltaram à sua rotina e simplesmente, né, movimentar as informações dentro da ferramenta, né, do Trello que eu estava usando na época, era considerado, uma burocracia. Então acabou se tornando algo a mais para as pessoas fazerem, né. Então, essa negligência com a cultura, né, essa falta de inclusão das pessoas nesse movimento da mudança, é algo gravíssimo aí para a gente tentar, implementar qualquer tipo de metodologia, né, e por isso que o Kanban tem me interessado cada vez mais, né, por conta dessa proposta evolucionária. E aí, é claro, né, a sensação de que os fins justificam os meios, né, então: "Opa, espera aí, se eu quero, melhorar aqui a a produtividade da equipe, a eficiência, etcétera, então isso aqui vale e as pessoas vão se adaptando, né, então isso revela uma falta de metodologia, em especial, não estou falando de framework, não estou falando de ferramenta, mas uma falta de metodologia voltada para a gestão da mudança, ou voltada para entender, como aquelas pessoas ali vão reagir a essa nova forma de trabalho ou, essa situação que está chegando, né,
tenho vivenciado algumas experiências, por exemplo, de uma implementação do ERP, e aí você simplesmente muda toda a forma das pessoas trabalharem e você não tem ali um processo incluído, né, de gestão da mudança. Geralmente é treinamento na ferramenta e acabou, cada um que se vire no dia a dia. Ausência de ações de mobilização, ou seja, como que você mobiliza as pessoas para que elas se engajem nesse propósito, né, nessa entrega que você está fazendo, né, nesse projeto que você está tocando ou está fazendo parte. Como que essas pessoas hoje elas se tornam vendedores desse teu produto ou desse teu serviço, né? Como que você tem ali, né? Eu falei um pouco antes sobre ações de manutenção, né? Como que essas pessoas reforçam, né? Essa nova cultura ou esses novos hábitos que estão sendo criados. E isso traz um processo de crescimento de nichos, né? Em algumas organizações que eu trabalhei, eu chego a chamar de clãs, né? Você tem um clã que defende uma determinada linha, né, uma determinada abordagem, enquanto outras estão vivenciando ali uma outra experiência, uma situação completamente diferente, e isso gera mais confusão e quebra de confiança. Então, simplesmente você traz, quando você interfere, né, na forma como a pessoa trabalha, está habituada a trabalhar no seu dia a dia, ela normalmente ela já dá um passo atrás e fica insegura, né? Porque ela: "Opa, espera aí, e agora? Como é que eu faço?", né. Por mais simples que seja a ação que ela deva adotar, né. Eu tenho percebido isso, bastante nessa minha vivência. E por fim, e não menos importante, equipes que tendem aí a ter uma postura, né, mais bottom up, né, de trazer soluções que emergem, né, de times, e só falta alinhar com o chefe, né, como se o chefe fosse um alienígena, né, alguém completamente fora do contexto do que está acontecendo. Então isso gera diversas situações, né, e sentimentos de frustração, né. Entre elas a falta de patrocínio e engajamento da liderança. Então você está lá, empolgadaço, é o que mais você queria fazer, e aí simplesmente se apresenta para o chefe, ele: "Ah, beleza, depois a gente vê isso aí". Inclusive quando eu tive no ano passado no Agile Brasil, tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, e uma das minhas perguntas, né, para o mentor, uma pessoa que eu admiro, foi assim: "E como é que eu faço para poder escalar isso aqui, né? Tipo, eu estou fazendo aqui dentro do departamento e tal, o pessoal está engajado, está entregando mais, né, a gente conseguiu, virar todos os indicadores, estamos fazendo mais entrega, conseguimos trazer mais atenção para o que a gente está fazendo, conseguimos buscar parcerias, etc. E como é que eu faço para poder, pô, se isso está dando certo aqui, como é que eu faço para levar, né, para outras unidades, para que outras pessoas possam trabalhar dessa forma também. Mas qual que é a dor hoje da tua liderança? Porque se a dor da tua liderança não é aplicar, né, uma metodologia que traga maior eficiência e gere esses resultados, possivelmente você vai fazer uma apresentação, né, você vai ganhar uma atenção ali, 15 minutos de atenção, mas eh, você não vai ter apoio ali. Então, o engajamento, né, da liderança, ele é necessário, né, e esse desalinhamento de prioridades, ele acaba acontecendo, por diversos fatores, né, como eu já falei aqui, principalmente por conta de problemas comunicacionais, né, de problemas na comunicação. Então, é comum que o time esteja priorizando ali, de repente, fazer algum tipo de entrega, né, melhorar algum tipo de trabalho, de processo, e que na verdade, a chefia esteja olhando, né, para uma outra prioridade e por conta desse problema de comunicação, simplesmente você tem esse desalinhamento, né. E quando a gente está falando ainda, né, de projetos, às vezes disruptivos, né, de projetos que estão entregando inovação, que estão entregando algo, né, que está sendo experimentado, é muito comum ali, você ter, né, nesse desalinhamento, a imaturidade para lidar com perdas. Ou seja, né, você foi lá, construiu, deu o seu sangue, deu o seu melhor, e simplesmente é uma ideia que é descartada. Então você precisa ter
esse processo ali de alinhamento, né, dessa comunicação clara e constante, porque do contrário você simplesmente vai ser frustrado, né, "Opa, descartou 100% do meu trabalho, putz, né, não faz sentido o que eu estou fazendo", etcétera. Mas quando é um cenário, né, em que a gente está à margem daquilo que é o comum, né, que é o cotidiano, é comum que algo que você esteja fazendo, não seja acatado, né, que seja descartado e você tenha a oportunidade ali de começar de novo. E principalmente aí também, para encerrar, uma lacuna na identificação das expectativas, ou seja, o que que era esperado, né? Era esperado realmente que fosse entregue de repente, uma solução, uma proposta de solução, mas ela poderia ser descartada ou poderia ser acatada, né? Eh, então, trabalhar com projetos tem, eh, esse tipo de problema bom, né, de que é você trabalhar ali com algum nível de disrupção, mas também você entender que, pô, de repente não é aquilo, né. Então todo esse essa introdução aí, né, toda essa vivência que eu tive e quando eu estava falando aqui, eu estava lembrando, passando na minha cabeça, né, diversas situações, e principalmente, né, diversas situações em que fui eu o o causador ali da frustração, né, então é um processo realmente de reeducação, né, na gestão de mudança. Quando a gente vem para o static, o que mais me impressiona é essa simplicidade. Comece com o que você faz hoje. Então isso é tão, para mim isso foi uma frase assim tão forte, né, que me fez parar e falar assim: "Espera aí, o que que é esse static? Como que a gente faz então? Porque se eu começar com o que eu tenho agora, eu não sei o que que eu tenho, e não pode ser tão simples assim, né, como é que eu avanço se é com o que eu tenho?", né. Então a abordagem do static ela traz, né, o static ele é um acrônimo aí para o System Thinking Approach to Introduce Kanban, né, ou seja, abordagem de pensamento sistêmico para introduzir o Kanban, que tem por objetivo que as pessoas olhem para o produto ou serviço, né, de uma maneira sistêmica e identifique quais serão os primeiros passos para a adoção do método Kanban para começar a resolver as insatisfações existentes. Então, dentro desse meu processo, né, de aprendizagem da gestão da mudança, dentro dessa minha vivência em diversos cargos ali de gestão, o que eu percebi é que a gente geralmente é muito afobado com a mudança, né? A gente quer fazer um negócio disruptivo, né? Um negócio para chegar e causar, né? A gente quer botar lá, se a gente fosse medir ali os indicadores com velocímetro, né? A gente quer colar o velocímetro lá no final. E o que eu tenho percebido é que, agir dessa maneira tem trazido cada vez mais frustração, né, para os gestores, para a equipe, mas principalmente, né, tem sido mudanças que não são sustentáveis, ou seja, ou você tem um uma situação, né, em que você acaba quebrando a confiança do time, você acaba, tendo uma dificuldade maior para poder sustentar a mudança, né, e por vezes, né, como eu usei o exemplo, né, de quando eu tentei adotar a goela abaixo o Scrum, né, e na época o Scrum Guide dizia que se não tem todos os artefatos ali, se não tem todas as cerimônias, não é Scrum. Então eu falei: "Opa, tem que fazer tudo igual essa receita de bolo aqui". E aí, você percebe que é aquele tipo de coisa que se você virar as costas, as pessoas voltam à sua rotina normal, né. Então isso gera um aprisionamento, né, para os gestores, né. Então significa que: "Pô, se eu sair de férias, como é que isso aqui vai ficar?", né. Então quem já se viu, né, nessa situação, entende bem o que eu estou falando, né. Então, essa mudança mais evolucionária, ela me encantou, justamente por isso, né, que você tem um processo ali, mais adaptativo das pessoas, né, com esse engajamento e com esse processo ali de evolução. E aí trazendo a frase célebre aí do Russell Ackoff, né,
O sistema nunca é a soma das partes, né? Ele é o produto da interação entre as partes. E se isso é uma verdade, por que que a gente ainda continua somando as partes, né? Por que que a gente continua ainda alocando pessoas em projetos por hora de dedicação, por algum tipo de métrica que avalia somente o trabalho individual, né? Então, isso para mim é algo que eu tem me feito aprender bastante, né, com esse processo de evolução, né, do método de trabalho para poder alcançar ali formas mais efetivas, né, e principalmente mais participativas das pessoas, né, despertando esse interesse, esse espírito de liderança em cada uma das pessoas que compõem o time. E aí passando, não sei se alguém aqui já conhece o Static Canvas, se já tinha visto, ouvido falar, se já aplicou, coisa do tipo. O Static Canvas, quem já teve essa experiência aí, levanta a mão aí, só para eu saber se alguém já... Renata, quem mais? Josi? Legal, Sérgio também. Deixa eu botar aqui para eu ver o pessoal todo. Priscila, legal. Vocês já viram ou vocês já usaram? Vê é uma coisa, botar para rodar é outra. Mas, ó, então o Static Canvas é uma ferramenta aí que o Caco Mafra, né, e o Lucas Guimarães desenvolveram. Tá lá no KMM, tá no Miro, né, tá em tudo quanto é lugar. E eu fiz oficina lá com eles e fiquei curiosíssimo para rodar. Sou um aficionado por Canvas. Eu gosto muito desse jeito visual, né, de você colocar tudo numa única página. Então eu falei, putz, era a ferramenta que eu precisava para poder fazer esse processo evolutivo, né? Então, para quem ainda não conhece, né, o passo a passo ele é meio simples, né, de entender, apesar de estar dentro dessa perspectiva de passo a passo, né? Na verdade, ele é um processo ali cíclico, né? Então, você pode, à medida que você está rodando ali a oficina, de repente até fazendo isso no modelo consultoria, né? Então, opa, peraí, deixa eu ir identificando aqui. Eu prefiro fazer no modelo oficina, ou seja, traz o time e vamos rodar junto. Eu acho que o resultado é mais efetivo. Então, você tem esse passo a passo aí, mas a ideia é que ele é um processo que ele é cíclico, né? Então, diversos passos ali podem ser repetidos na medida em que há uma necessidade. Então, eventualmente, né, você parte ali depois da identificação do propósito, né, de qual produto ou serviço que a gente vai diagnosticar. Eu tenho visto que funciona bem quando a gente vai trabalhar com time, tá? Mais do que com produto ou serviço, né? Principalmente por conta do nível de maturidade. E depois que você identifica ali as principais insatisfações, né? E aqui depois eu vou compartilhar com vocês, né, mais à frente, fotos, né, de como que eu faço ali para priorização das insatisfações, né, que a gente vai colando aquele adesivinho coloridinho, aí os post-it parece que ficaram com catapora. É muito comum que na hora que a gente vai analisar ali capacidade, demanda, cadência, etc., você precise voltar, né, e acrescentar ali insatisfações, tá? Foi o que eu percebi, né? À medida que você vai dando os passos aí, eventualmente você precisa contribuir com algo mais. E por fim, né? Uma vez que você exauriu ali essa sessão, né, essa contribuição, é projetar o sistema e colocar em prática, tá? Então vou passar aqui no passo por passo, só para dar um overview aqui. A ideia de definição de propósito aí é motivar e inspirar as pessoas, né? Então, quem que é o nosso cliente? Qual que é a definição de sucesso desse produto ou serviço? Né? Por que que a organização deveria investir ou investe o tempo dela e recursos com esse serviço, né? Então, um processo ali meio filosófico até, né? De entender, né? Se fosse em mineirês, é Dokotô Pokovô, né? E o que que aconteceria com o nosso cliente ou, né, o usuário,
ou setor que você atende, se esse nosso produto ou serviço não existisse. É interessante o poder dessas perguntas, porque, por vezes você está para a pessoa que está ali, ela está rodando uma rotina como se, né, simplesmente chega para ela, né, então imagina ali, né, você recebeu o pacote, você, né, tipo tempos modernos, né, você aperta ali uma porca, um parafuso e segue. E a pessoa simplesmente não se colocou ali no que aconteceria, né, caso esse serviço ou produto não existisse, né, ou os problemas, né. E aí no próximo passo, né, que é a identificação de insatisfações, tem uns insights aí interessantes. Então aqui, como que isso fica no quadro, né, só destacado aqui. Pessoal, todo esse material vai ficar disponível para vocês, tá, já está no final, eu disponibilizo lá o link, para vocês baixarem aí e utilizarem à vontade. Na parte da insatisfação, eu costumo dizer que é o parque de diversões, né, porque isso aqui, se você não usar com moderação, você pode pegar aí o tempo que seria para rodar a oficina toda e ficar só nessa parte aqui, tá. E teve uma técnica que eu apliquei, assim, foi um insight, né, na hora, que foi, eh, "Opa, espera aí, eu posso reclamar também do usuário ou do demandante?" Falei: "Não, espera aí. Primeiro vamos fazer, né, as insatisfações internas, ou seja, é o time com o ambiente de trabalho, com as suas rotinas, com, de repente, excesso de demanda, esse tipo de coisa, né. Depois a gente olha, né, se coloca. Eu não cheguei a rodar o static com o cliente, né, junto. Eu acho que a gente tem pouca maturidade, enquanto pessoas, né, enquanto cliente, empresa, etcétera, para ter uma oficina dessa junto. O meu receio é que acabe virando um bate-boca. Então, assim, você veste agora o chapéu do cliente e você fala assim: quais são as principais insatisfações que o cliente tem com você. Então prazo, qual outro jeito de dizer? É tempo de entrega, né, e satisfação do cliente com a gente é sempre isso. E aí quando a gente, tem, né, um processo ali muito característico, né, de insatisfação do time com o cliente, eu usei um post-it de cor diferente, falei: "Agora vocês falam da insatisfação que vocês têm com o cliente". Então, o peão não trabalha próximo, o cliente simplesmente o tempo de homologação é muito grande, e assim vai, né. Ou essa demanda chega torta, não consigo, né, entender bem o que está sendo demandado. Então, assim, essas falas, né, a gente tem que tomar o cuidado quando você já tem algum nível de conhecimento ali sobre os fluxos, né, de você acabar não intervindo ali nesse momento, porque a ideia é principalmente de coleta. Jair, você quer fazer uma contribuição aí? À vontade. Opa, Bruno, tudo bem, cara? Boa noite. É Bom, só uma pequena confirmação pela sua experiência em rodar o Static, tá? Eu vou rodar no meu time daqui a algumas semanas, o Static, boa. mas o time a gente já entrega, tá? A gente trabalha com Scrum. Aham. Não é para mudar o fluxo, não é para mudar para ir para o método do Kanban, tá? É para mudar o nosso fluxo, no Uhum. sentido do static, e também ver uma melhoria para o time. No caso, eu rodando com o time, pela sua experiência, a gente tem uma parceria muito boa com o PO, que o PO Aham. é do cliente. No caso, seria viável ele também participar do static? Bota dentro. Se você acha que tem maturidade para isso, o ideal é rodar junto, Sim. tá? Porque, assim, aí é um time que é integrado, mas com os times que eu rodei, eu falei assim: "Quer convidar, pode convidar". Só que, assim, né, vocês têm que estar preparado para um ambiente ali, para que seja um ambiente amistoso, né. Não adianta o cara chegar, o cara colar o post-it: "Não, tá vendo aí, ó, é por isso", sabe. A É, ideia não é essa, né, a ideia é você, levantar as insatisfações, e não quer dizer que você vai tratá-las, pelo menos não nesse primeiro momento, né, mas o processo de identificar e torná-las visual, ele já é por si muito poderoso, eu tá. identifiquei que alguns processos do static o time não sabe responder, o PO consegue responder. Boa.
termos do static, que o time fica Uhum, meio confuso para responder, aí entra a questão do PO, que é questão uhum, de insatisfação que você botou aí. Acho que o PO perfeito. tem a maior autonomia de responder isso. Esse momento, assim, você tem que ter algum tipo de jogo de cintura ali para você ter intervenções positivas para que o pessoal destrave, né, nas suas colocações, né? E vai chegar um momento também que esgota. E aí qual que foi a experiência que eu venho tendo, né? Na hora que surge insatisfação em outro ponto do quadro, opa, peraí, mas isso aqui não está aqui. Deveria estar? E aí eu falo para eles, eles vão lá e colocam, sabe? Que é Boa. interessante para mostrar essa dinâmica também, né? E a ideia é que as principais insatisfações elas apareçam aqui. E se acontecer esse caso que o Gelson trouxe, né? Pode acontecer de repente você não tem certeza se isso é uma satisfação ou não. Eu costumo colar ali meio fora e boto uma interrogação ou um post-it de outra cor para depois a gente validar, né? Mas dos times que eu rodei, tempo de prazo não atendido, né? Tempo de entrega, esse tipo de coisa, né? Como insatisfação externa é o principal, ou defeitos, né? E às vezes você sobe alguma coisa com algum bug ou uma funcionalidade, esse tipo de coisa. Mas foi o que eu falei, ó, até aqui, né? É o parquinho de diversão, pessoal. Insatisfação é a hora que o pessoal abre o coração mesmo. Então, por isso que eu falei, né? Tem que ter algum nível de maturidade ali, caso você queira trabalhar com. Se o time trabalha próximo, né? É fácil de você rodar junto com o PO, junto com outras pessoas ali, de repente, que representam o cliente. Caso não, não é recomendável. E só aproveitando mais um gancho, eu rodei já isso com equipe que roda Scrum, com equipe sem metodologia e com equipe que está tentando implementar o Kanban, né? Mas ou pelo menos diz que roda Kanban, né? Então é o tipo de coisa que para mim depende, né, de qual metodologia, qual framework que está sendo utilizada, porque a ideia aqui é entender para poder evoluir. Terceiro passo, análise da demanda, né? Como que essa demanda chega para o time? Isso daqui é fantástico, né? Porque pelo menos nas equipes que eu rodei, eu falei, putz. Então, assim, o caso clássico, né? Tem gente demandando direto pelo WhatsApp. Tipo, ó, isso é urgente. Depende da cor do crachá ou né, do patamar da pessoa. E aí já vai mostrando também outras coisas que a gente vai ver à frente, né? Quem que solicita e quem que registra, né? Então, se não tem um hub que concentra a demanda ali do cliente para poder fazer algum tipo de avaliação para depois jogar para o time, realmente vira não tem processo, né? Você vira todo mundo. A capacidade do cliente ela é sempre infinita para demandar, né? E a nossa capacidade de desenvolver ela é limitada, né? Seja por recursos, por tempo. Então, por isso que aqueles processos, né? Aquelas dores da insegurança, da priorização, são bem aplicados aqui nesse caso da análise da demanda. Com que frequência cada tipo de demanda chega? Tem time que simplesmente não consegue te passar essa informação dentro da oficina. Eu falo, não, mas depende. E aí o recorte que eu faço aqui então a gente está no mês de maio, ignora o mês de maio porque não fechou ainda, no mês de abril. Ah, mas no mês de abril teve sazonalidade e tal. Não, mas eu quero saber agora do mês de abril. Vamos fazer um recorte temporal e a gente vai falar do dia 1º ao dia 30 de abril. Porque aí você limita, né? Você dá um escopo ali de tempo e aí a pessoa simplesmente consegue. Porque uma insegurança que algumas equipes têm é justamente de não conseguir trazer aqui uma informação que seja fidedigna, né? Então, de se comprometer com algo, de estar trazendo uma informação que não está validada. E aí, natureza de demanda, se tem algum tipo de SLA ou expectativa da entrega, teve um quadro que veio assim, para ontem, para ontem, para ontem, para ontem, né? Expectativa de entrega. E ele vai ficando aqui, né, no formato
essa análise da demanda ele já fica já num formato de tabela, né? Mas é interessante também essa organização, né, dentro do Canvas. Passando, a gente tem a análise da capacidade, né? E aí, quanto menos maturidade o time tem, mais difícil é de sair isso aqui. Então, cuidado aí quando vocês forem rodar, porque alguns times que eu tive a oportunidade, né, de conversar, de rodar oficina e até de colher feedback depois, falam, não, depende. Não, mas se for uma demanda simples, eu atendo no mesmo dia. Se for uma demanda complexa, pode demorar meses, tá? Mas bota então, assim, formiguinha e elefante. Elefante leva 3 meses, formiguinha 1 dia. O que mais que tem? Qual é a fauna que a gente tem aí né, nesses trabalhos que vocês vêm executando? E reforçar sempre, né, que a ideia aqui é saber se o time tem essa visão. Não é quantificar. Então, assim, inicialmente, não é para se preocupar em ter números muito precisos caso não haja. Se tem, cola. Se não tem, simplesmente bota uma estimativa e isso fica como ponto de melhoria também, né? Tudo aquilo que não flui bem na oficina, né, gera ali uma angústia, né, das pessoas, mas é algo que já aponta, né, para onde a gente pode melhorar o sistema. Quais são os gargalos que existem, né? Onde que o fluxo trava? Então, uma equipe que eu liderei, ela trabalhava num processo assim, né, de chegou, empacota e entrega, ou seja, né, tava com foco muito grande na velocidade de entrega, né? Acho que por entender que caso não adotasse, né, isso não me foi dito, né, mas a interpretação que eu tive é porque caso o time entendia que caso não entregasse rápido poderia ser cobrado por isso, né, e aí poderia vir mais demanda ou intervenções ali na entrega do trabalho. E aí o que eu percebi foi que eles colocavam tão rápido para fora que às vezes gerava algumas inconsistências, né, diversas. E aí isso gerava um gargalo na saída, porque cada vez mais tinha quebra de confiança para que aquela inspeção, para que aquela homologação, né, daquela entrega fosse feita. Então, será que não vale a pena dedicar um pouco mais de tempo para entregar um produto final ali, fazer a sua entrega com melhor qualidade, né, e recalibrar todo esse fluxo? E, mais uma vez, né, aqui eu uso a lógica temporal para fazer um recorte. No último mês, quais foram as entregas que foram feitas? Ah, mas se tiver demanda prioritária, para tudo. Eu falei, coloca aí. E quando tem demanda prioritária, para tudo e leva quanto tempo para atender essa demanda? Ah, não sei, depende. No último mês, teve? Não, não teve. Então, coloca aqui, ó, quando tem demanda prioritária, ela trava as outras demandas que aumenta o lead time para você fazer a entrega, né? Eu evito até de usar, tá? Jargões, principalmente com times com menos maturidade aí, tá? E aí no quadro ele vai ficando meio solto ali, né? Ao final do trimestre costumamos entregar cerca de 50% do roadmap planejado, né? Então se mostra aí que você tem um roadmap que está precisando ser calibrado, né? E assim vai. Classes de serviço. Isso aqui é mó barato, né? Tem gente que não sabe nem o que é, se é de comer, se é de passar no cabelo, mas todo mundo sabe o que é. Acho que a questão é o nome, né? Que as pessoas talvez não deem um nome. Então as perguntas são bem simples, né? Quais demandas possuem risco diferente das demais? Se existem itens urgentes e item com prazo, né? E aí eu uso aqui a analogia do hospital, né? Acho que é a mais simples de você explicar a classe de serviço. Então você chega no hospital, você faz um atendimento prévio ali, que você dá a sua identificação e a sua carteirinha do plano, se for o caso, e a pessoa faz esse teu cadastro e te manda para uma triagem. Nessa triagem eles vão medir sua temperatura corporal, pressão, vão te fazer algumas perguntas básicas. Então, isso tudo vai
gerar, né, uma classificação daquele serviço. No pós-pandemia, eu tive recentemente num pronto-socorro, né? Depois de muito tempo, tive uma infecção no estômago. E depois de um tempo, né, com a pandemia, hoje em dia você tem uma ala, né, isolada, né, pelo menos uma ala separada, não chega a ser isolada. Antes era isolada, mas você tem uma ala separada para todos as pessoas que chegam no hospital com sintoma respiratório. Porque a ideia é que se você foi lá, né, com problema no estômago, você não sai de lá com Covid, né, ou algo do tipo. Então isso é interessante como que é fácil, né, de explicar como que funcionam as classes de serviço. Um ponto muito importante aqui é que a gente não vai estabelecer classe de serviço com as pessoas. A gente vai simplesmente entender se existem e quais existem, tá? Porque está dentro desse processo de evolução, depois eles entenderem e aplicarem, né, o conceito de classe de serviço. E aí aqui, né, os incidentes são tratados como urgente, né, histórias do usuário que vêm de demandas legais são tratados como data fixa e assim vai, né? Aqui já são alguns exemplos até já mais colados aí nas classes do Kanban. Fluxo de trabalho. Aqui que se você deixar também a imaginação flui, né? Porque quando você não tem um processo estabelecido, um principal pelo menos, né, um que atenda a 80% das demandas, o que eu percebo é que existem inúmeros fluxos de trabalho para demandas que são similares, né? Então depende de quem pede. Se quem pede tem uma urgência, aí vira o quadro de cabeça para baixo, sabe? Vai direto para atender, depois especifica, e, sabe? Umas coisas bem loucas. Mas como que funciona esse fluxo? Uma demanda chegou, qual que é o passo a passo que ela segue até chegar, né, à entrega? E uma pergunta que eu coloco, né, que é provocativa, né, se existe segregação entre o upstream ou discovery, né, e o downstream delivery. Porque isso é geralmente fonte de insatisfação lá no início, né, que essa demanda não chega, ela chega quadrada, né, ela não chega pronta para atender. E isso mostra que, assim, às vezes a gente está tão focado em desenvolver para entregar, que a gente está pouco focado em entender para desenvolver, sabe? Então, né, mostra esse distanciamento também, né? E aí aqui tem um exemplo que eu acho legal, né, que já tem esse recorte do upstream, né, e o delivery. E a diferença ali, né, existem possibilidades de itens que não, no caso ali de incidentes e bugs, eles não passam pelo upstream, né, eles já vêm pronto para desenvolver, então você faz ali o seu fluxo. E aqui eu acho que um ponto, né, eu já vi algumas situações em que você tem vários pontos de conferência, né? Então isso é como se fosse voltasse. Eu falei, não, não volta. Como assim não volta? Claro que volta. Eu falei, não, não volta. Tem um novo passo. Porque se isso não foi aprovado, ele volta lá para o início. Isso deveria ser motivo, né, de você ter alguma cadência ali para poder tratar esse tipo de coisa, né? Ou simplesmente ele é um passo adicional dentro do teu fluxo. E aí, já que eu falei de cadência, né, eu passo para eles lá a informação, né, que o Anderson ele enfatiza que em um sistema de entregar diversas atividades que se beneficiam, né, de cadências regulares e encontrar a cadência exata para cada tipo de atividade essencial para melhorar o fluxo de trabalho. E a ideia aqui é verificar quais são as cadências existentes, né? E cadência não é algo que para quem não pratica Kanban, que é algo que tem um fácil entendimento. Então, eu traduzo ali, né, com perdão aí dos mais aficionados, né, eu traduzo como quais são as reuniões que você tem para poder, quais são os eventos, né, para inspeção, feedback e mudança incremental. Ou seja, o que você está fazendo para nutrir o seu processo de trabalho.
Então, imagina que seu processo de trabalho é uma árvore, né? Então, ela está ali, ela precisa de nutrientes e ela precisa de água. Com qual regularidade você faz isso? E aí, é triste às vezes de verificar que tem equipe que está levando a vida no go horse, sabe? Do tipo, cara, trabalho, 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 trabalho. Né? Então, não tem, né? Ou tem algumas cadências, né, como a daily, que são utilizadas para status report, pura e simplesmente. Né? Então, é importante aqui esse diagnóstico, né, de qual é a finalidade de cada cadência, né? De por que você faz. Né? Se tem esse intuito, né, de retroalimentação, de feedback, né, de nutrir, de gerar ali uma mudança incremental. E aí a observação, né, que eu trago do static é que primeiro a gente vai avaliar as rotinas existentes, mantendo o nome e evitando de introduzir cadências novas logo de início. Ou seja, tudo diferente do que eu fiz lá na época que eu tentei implementar o Kanban, né? Que eu falei, putz, vamos começar logo com todas as cadências. Né? E aí a pessoa simplesmente não entendia porque que ela tinha que ficar, né, sei lá, de pé, olhando para o quadro, fazendo status report, porque a ideia não era, né, naquele primeiro momento, a pessoa não tinha internalizado que a ideia era, opa, peraí, eu tenho um problema, porque eu preciso de um recurso e a outra equipe lá não tem agenda para mim, não consegui, ou simplesmente eu preciso desbloquear alguma coisa aqui. Então, é bem interessante essa abordagem, né, do static, de começar com as cadências que existem. E aí eu trago os exemplos aqui, né, Kanban Meeting, a Delivery Planning e a Planning Meet, né, o Replenish, como exemplos, né? Mas porque esse material todo que eu estou apresentando para vocês fica para eles para o pós-oficina. Tá? Então a ideia é que também eles possam se inspirar por coisas que eles veem no quadro. Sobre políticas, né? Quais são as regras e políticas existentes? Quando eu falo de políticas dentro do setor público, o pessoal dá uma pirada. E eu falo, não, pessoal, regra, norma, né? Coisa que você segue. Por que elas existem? Né? E se elas estão explícitas e onde? Né? Ah, tá lá no SharePoint. Bicho, não tá em lugar nenhum, então, né? Se você pegar meu SharePoint e achar alguma coisa lá dentro, meu, eu dou chocolate para você. Porque aquilo ali é um balai de gato. Então, a importância, né, de estabelecer esse processo de tornar explícitas e visíveis, né, as políticas que o time adota. Das mais simples. Lembra dos problemas de comunicação que eu falei lá no início? São das mais simples. Por exemplo, você tem um problema urgente, não me manda um e-mail. Me chama no Teams, no Slack, no WhatsApp, né? Por onde você quiser. Você me mandar um e-mail para tratar uma coisa urgente, com certeza, né, vai ficar de fora. E aí mais aí alguns exemplos de políticas, né? E aqui seria, né, o passo final. Tá? E aí eu fecho com a frase do próprio Caco, né, que o static não é sobre implementar o seu método de trabalho, é sobre entender as coisas como elas são hoje. Então, isso daqui é para a gente projetar segurança para as pessoas, do tipo, opa, peraí, eu não estou fazendo um diagnóstico, eu não estou dizendo para você, ó, tá tudo errado o que você faz e agora faça desse jeito, né? Porque o próximo passo é justamente projetar o seu sistema. E aí não modelar um processo, né, um sistema mais complicado do que o necessário, né? Às vezes você vai começar ali, não, eu vou adotar a ferramenta tal. Eu vou dizer que boa parte da minha evolução de sistema foi por meio do Miro. Quadro colaborativo, versão grátis, pessoal. Não estou ganhando nenhum centavo lá, né? Então criei o quadro lá, o pessoal foi, e aí eu via que o quadro, né, por vezes o pessoal estava querendo dar ré nos post-it, né? Eu falei, ó, o foguete não dá ré, né? E aí falava, não, mas tem tal coisa, então bloqueia. Não, mas tem tal coisa, então coloca mais uma coluna. Né? Então a gente foi experimentando e vivenciando esse processo ali incremental. Geralmente um quadro já é um ganho, né? Para quem não tem nenhum tipo de gestão visual, esse primeiro passo pode ser o quadro.
garantir que todas as etapas estão representadas, né? E que todas as demandas estejam visíveis. Tem time que você vai olhar assim, você vai falar, bicho, precisa limitar esse trabalho aqui, porque não tem como. O cara tá com 10 coisas para ver ao longo do dia, né? Ao longo de uma semana que seja, e simplesmente você tem aquela perda, né, de intercambiar entre uma atividade e outra, né? Eu mesmo não acreditava, tá? Precisei ver para quê, na limitação de wipe. E aí o exemplo mais claro que eu tenho hoje, né, morando em São Paulo, é o rodízio. Então, o rodízio de carros, ele melhora o trânsito, né? E imagina que o rodízio fosse o contrário, né? Cada dia só pode uma placa, né? 2 números. O trânsito ia fluir, que ia ser uma maravilha, né? Então, para mim é bem claro ali. O pessoal dá atenção aos gargalos, né? Porque eles vão começar, se você está começando a fazer uma gestão visual, você vai começar a observar onde tem gargalo, onde as coisas estão acumulando, coletar feedback e engajar as pessoas. E aí, né, agora que você já conhece o sistema, porque algumas dessas oficinas que eu rodei, as pessoas simplesmente não conheciam o sistema, né? Então, isso ficou claro pela discussão que algumas pessoas tiveram, né? Discussão no bom sentido, não é assim, não é assim, e etc. E eu já marco, já. E aí a dica, né? Só voltando aqui, comece pelas insatisfações, né? Dica que às vezes o pessoal fala, não, vamos começar aqui por remodelar esse fluxo. Eu rei de fazer isso. Não, esse fluxo está errado, a gente precisa corrigir esse fluxo. Mas o fluxo está funcionando de algum jeito. Pode ser ineficiente, mas está gerando resultado. E talvez essa não é a principal insatisfação do time. Então, você vai começar mexendo naquilo que ninguém está reclamando? Não faz sentido. Mas é só um piloto. Não vai por aí. E próximos passos. Então, um passo que eu recomendo, né, para quem não tem, estabelecer a gestão visual e colaborativa e evolutiva do sistema. Então, a ideia é eles começarem com o que eles têm e, a partir disso, né, irem identificando seus problemas e apresentar a evolução do sistema em 15 dias, ou seja, um processo ali de retroalimentação, de checagem. Opa, espera aí, esse pessoal veio para cá, comeu o lanchinho que estava na sala e foi embora e voltou a ter sua vida normal, ou será que eles estão se preocupando com alguma coisa? Bruno, 15 dias? Tu tá louco, em 15 dias ninguém faz nenhuma melhora. Pode ser que não, mas eu tenho visto casos surpreendentes, né? Então, situações em que em 15 dias simplesmente o gargalo fica tão claro a ponto de o gestor falar assim, cara, a gente precisa alocar mais recursos no time, a gente precisa conversar com o cliente, a gente precisa implementar ali um processo de qualificação dessa demanda na chegada dela, e assim vai. Tá, isso em 15 dias. Bruno, em 15 dias depois você abandona? Depende. Eu estou atualmente, né, com algumas equipes que eu rodei, então essa semana ainda, essa semana ainda, eu tenho equipes voltando ali para apresentarem, né, então eles vão embora com o static canvas deles, e a ideia é que depois eles apresentem, né, como era e o que eles implementaram ali de evolução, ou o que eles sentiram, né, e eventualmente estejam preparados para não ter nenhuma evolução, né, porque não é fácil dar o primeiro passo, né, quem começou a fazer corrida de rua aí sabe como é, quem começou a de repente fazer uma dieta, qualquer coisa que seja, né, qualquer tipo de mudança que você queira praticar, esse primeiro passo ele é o mais difícil. E eventualmente é esse o diagnóstico que você precisa, né, para poder reforçar com o time. Do tipo, às vezes a situação está tão complicada, né? Eles estão tão sufocados com demanda que simplesmente eles não conseguem, né, olhar para cima, não conseguem enxergar o todo, não conseguem olhar ao redor, tá? E aí encerro aqui a apresentação, o material que eu tinha para trazer para vocês hoje, e fica o convite aí para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia.
vocês apresentarem aí dúvidas, casos de aplicação. Bruno, você falou tal coisa, eu não concordo. Eu também não concordo, não. Falei e já peço desculpa por ter falado. Mas estão aí meus contatos também. Nesse QR Code vocês acessam aí a apresentação também. E agradeço mais uma vez a comunidade aí, o Open Kanban, pela oportunidade de trazer aqui minhas experiências. E aí eu brinco com o pessoal, né? Quando eu comecei a rodar o estético, eu falei, ó, isso aqui é um piloto. Se não der certo, valeu pelo menos para a gente comer o lanche. E o pessoal fica rindo, mas tem uns ratinhos de laboratório esperto aqui. É isso, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Fiquem à vontade aí para se inscrever aí para a gente trocar ideia. Maravilha.